A pequena esposa foi comprada pelo diretor, mas todos os dias ela pensava em correr para casa. Porque seu pai estava gravemente doente, essa garota honesta estava muito preocupada, especialmente hoje ela recebeu uma mensagem de sua irmã. Sabendo que a antiga doença de seu pai havia se repetido, ela desafiou o valor de compensação do contrato de até 1 milhão para voltar para casa para visitar seu pai. Mas quando ela estava esperando o carro, seu marido a pegou. Porque Homer estava com pressa para encontrar a Lev, ele não teve tempo de repreendê-la, puxou-a diretamente para o carro. Zerra implorou a Homer que a deixasse ir para casa visitar seu pai gravemente doente, mas Homer estava com pressa para encontrar a Lev e a ignorou completamente. Não importa o quanto Zerra implorou, Homer não mudou de ideia. Ele apenas disse friamente a Zerra que ela poderia sair agora, mas isso também terminaria o contrato deles. Zerra, claro, não se atreveu a violar o contrato, só pôde entrar obedientemente no carro. Quando Homer foi para o hotel que a Lev estava hospedado, ele pegou o telefone de Zerra. Quando ele saiu do carro, ele trancou a porta do carro. Zerra estava indefesa, só podia sentar no carro chorando. A mãe de Zerra com Karen ainda estavam em casa esperando por ela. Quando Homer entrou no quarto de Alev, ele viu Alev no banheiro tomando pílulas suicidas. O que você está fazendo, Alev? Solte minha mão, deixe-me morrer. Não seja assim. Você me solta, me deixe em paz. O que você está aqui para? Alev, pare de brincar. Ir para casa. Por que você tem que voltar? Vai comigo? Pare. Vá para casa comigo. Soltar as mãos. Vamos para casa. Eu não estou indo a lugar nenhum. Me solta. Após o conselho de Homer, Alev também voltou para o quarto, mas seu objetivo ainda não foi alcançado. Ela continuou a chorar e lamentar para Homer. Diante de uma cena como essa, Homer não teve escolha a não ser fazê-lo. Para confortar Alev, ele só podia deixá-la voltar para a empresa para trabalhar. Ao ouvir esta resposta, o objetivo de Alev também foi alcançado. Quando Alev pegou o braço de Homer e saiu do hotel, ela viu Zerra. Isso a deixou desconfortável, mas ainda tentou se segurar para entrar no carro. Alev disse com inveja que os dois agora eram como uma imagem com uma sombra. Homer respondeu que Zerra também estava preocupada com ela. Isso deixou Alev ainda mais irritado, o clima alegre de antes havia desaparecido completamente. Do outro lado, Karen perdeu a paciência. Enquanto sua irmã estava secretamente enviando mensagens de texto para Zerra dizendo-lhe para definitivamente não ir para casa, ela foi arrastada pelo louco Karen. A mãe de Zerra perseguiu, mas foi empurrada por Karen. Bem no momento em que eles estavam discutindo, a irmã deixou cair o telefone. A mãe de Zerra só podia assistir enquanto Karen se afastava. Ela voltou para pegar o telefone e correu de volta para dentro da casa. À noite, Zerra ainda estava preocupada com seu pai. Quando se preparava para ir para casa com sua bolsa, ela foi parada por Homer e não a deixou voltar. Ela implorou a Homer que lhe desse 5 minutos, mas Homer ainda estava com frio e não falou. Homer então disse a ela que era apenas uma transação entre eles. Se ela desistisse do acordo, sua irmã saberia toda a história. Se algo acontecesse, ela e seu pai, incluindo aquele que ela amava, seriam destruídos por ele. Ele também disse que talvez normalmente ele fosse muito gentil com ela. Depois de dizer isso, ele começou a se despir e caminhou em direção a Zerra passo a passo. Zerra estava com medo, mas Zerra não sabia que Karen havia trancado sua irmã. No início da manhã seguinte, Zerra parecia uma pessoa completamente diferente. Quando Alev viu Zerra descer para o café da manhã, ela pensou em como poderia se igualar a Homer. Depois que a mãe de Homer terminou de comer, sua irmã disse que era seu aniversário e pediu que todos se reunissem para fazer uma surpresa para ela à noite. Zerra usou a desculpa de que as roupas de sua irmã eram um pouco pequenas, então ela queria consertá-las para poder usá-las na festa à noite. Homer imediatamente disse que queria ir com ela, mas Alev disse que a empresa tinha negócios importantes. Antes de Homer partir, ele ainda estava inquieto, com medo do que Zerra faria de novo, queria deixar o motorista para trás. Mas sua irmã era uma boa companheira de equipe. Ela ajudou Zerra a aliviar o cerco. Homer só podia concordar. Depois que sua irmã foi embora, Homer avisou Zerra para não mexer com ele e disse-lhe para voltar para casa 1 hora depois. Assim que Zerra estava prestes a sair, seu pai ligou. Zerra imediatamente disse a ele que ela podia ir para casa em breve. Sua mãe saiu de manhã cedo para procurar a irmã de Karen. Quando ela ligou para Karen, Karen disse que ela teve que se casar com Zerra em troca de sua irmã. A mãe de Zerra disse que a levaria até ele, mas depois disso, se ele não conseguir, não a incomode. Depois que ela chegou em casa, ela estava pensando em como encontrar Zerra quando Zerra apareceu logo atrás dela. Esta mãe gananciosa estava pensando em como usar sua filha mais velha em troca de sua filha sequestrada. Mas neste momento, ela de repente levantou a cabeça e viu sua filha mais velha que não vinha para casa há muito tempo.
Sem o conhecimento de Zerra, ela estava prestes a cair em uma enorme conspiração. A mãe de Zerra primeiro ligou para Keren para dizer a ele que Zerra estava em casa. Disse-lhe para soltar sua filhinha, ela pediria a Zerra para encontrá-lo. Então ela começou a atuar na frente de Zerra dizendo que sua filhinha fugiu de casa, recusando-se a voltar para casa. Zerra entrou em pânico, então Keren ligou para dizer a ela que encontrou sua irmã, dizendo que ela só queria ver Zerra. Depois de saber o endereço, Zerra foi imediatamente para lá. Ela não sabia que desta vez ela foi enganada por sua mãe. Quando Keren viu Zerra, ele deixou o careca levar sua irmã para casa pela porta dos fundos. Zerra viu Keren e perguntou por que sua irmã não estava aqui, mas Keren mostrou uma foto para ela. Desta vez, depois que Zerra entrou na casa, Keren imediatamente trancou a porta. Zerra imediatamente sentiu que algo estava acontecendo. Embora ela tenha tentado o seu melhor para pedir ajuda, ela estava muito fraca, pelo contrário, ela foi arrastada para a sala por Keren. Keren perguntou a ela onde ela estava trabalhando recentemente e ordenou que Zerra não trabalhasse mais. Mas se Zerra não pudesse retornar à vila dentro de 1 hora, ela morreria de forma mais trágica do que isso. A fim de sair deste lugar rapidamente, Zerra ficou com raiva e começou a atacar Keren. Homer ainda estava calculando o tempo, mas não sabia que Zerra estava em apuros agora. Keren, para pegar Zerra mais uma vez, a aprisionou. Neste momento, a irmã de Zerra foi trazida para casa. Quando ela estava prestes a chamar a polícia, sua mãe a parou. A filha gritou bem alto. Eles a sequestraram. Da última vez que a irmã dela também foi sequestrada por Keren, ele deveria ter ido para a cadeia, então não ia acontecer de novo. Sua mãe usou um tom de advertência, dizendo-lhe para não interferir neste assunto, para não contar à polícia e ao pai, e ao mesmo tempo dizendo-lhe para esquecer a irmã porque nunca mais haveria. Esta notícia deixou sua irmã Zerra extremamente surpresa. Ela também queria saber por que ela foi libertada. Minha irmã queria muito denunciar a polícia, mas o careca ao lado dele sabia que ele não era uma boa pessoa. Sua mãe a ameaçou dizendo que se ela fizesse algo estúpido, sua irmã morreria por causa dela. Assim, ela foi enganada por sua mãe. Quando o pai de Zerra viu sua filhinha em casa em segurança, ele perguntou onde Zerra estava. A mãe de Zerra enganou o marido dizendo que ela tinha uma emergência, então ela foi embora primeiro. Zerra estava pedindo ajuda, mas ninguém ouviu. Mas neste momento Homer ligou. Depois que Zerra ouviu o sino tocar, ficou cada vez mais preocupada. Em uma situação como essa, Zerra começou a pensar em maneiras de se salvar. Ela foi até a janela e descobriu uma vassoura. Zerra pegou a vassoura e quebrou a janela. Ela estava prestes a estender a mão e abrir a porta, mas Keren descobriu. Keren aproveitou a oportunidade para ameaçar Zerra, dizendo-lhe que desde que ela concordasse em se casar com ele, ele abriria a porta para ela. Zerra não se atreveu a responder. Keren viu que Zerra estava apenas sofrendo agora e saiu feliz. Homer não podia esperar mais, partiu para encontrar Zerra. Nesse momento, Zerra olhou para os itens à sua frente e imediatamente pensou em uma maneira. Ela então ligou para Keren para dizer que se ele não a soltasse, ela se mataria. Então ela foi na frente de um espelho e o quebrou. Depois que Keren ouviu o estrondo, ele imediatamente se virou. O quanto esse cara realmente amava Zerra para sequestrá-la de novo e de novo, apesar dela tentar o seu melhor para bater na porta implorando. Mas ele ainda não mudava de ideia? Quando Keren ouviu seu choro angustiado, ficou ainda mais feliz. Isso também o fez pensar que só assustando Zerra ela concordaria em se casar com ele, e ele poderia se juntar a ela no santuário. Mas Keren não sabia que Zerra havia se vendido para um gigante. Com isso, Zerra lembrou-se do aviso antes de sair de casa de que se não conseguisse chegar em 1 hora, as consequências seriam terríveis. Especialmente era o aniversário da mãe de Homer. Se Zerra não pudesse aparecer, seu fim seria 100 vezes pior. Para escapar de Keren, ela quebrou um espelho para fazer Keren pensar que ela estava prestes a cometer suicídio. Quando Keren entrou na sala, ele não esperava que fosse atacado por Zerra. Essa também foi provavelmente a coisa mais louca que ela fez desde que nasceu. Zerra pegou a bolsa no chão e saiu correndo. Para que Keren não pudesse persegui-lo, Zerra decidiu fugir pela trilha. Mas o azarado Zerra acidentalmente tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Ela só podia suportar a dor de andar para frente com dificuldade, mas antes que pudesse dar alguns passos, ela caiu. Zerra agora se lembrava do que a assustava mais do que Homer. Se ela não pudesse ir para casa hoje, toda a sua família seria vingada por Homer. Zerra resistiu à dor de ranger os dentes e avançou. Homer também estava a caminho de encontrá-la. Ele se arrependeu do dia em que soltou Zerra. Ele estava com medo que ela fugisse com Keren. Então seu casamento falso também seria revelado. Zerra estava caminhando para casa, mas não esperava que Homer tivesse chegado à sua porta. Quando Zerra se aproximou da casa, viu o careca na porta monitorando sua família. Ela só podia dar a volta pelos fundos para chegar em casa, mas esse movimento dela foi visto por Homer. Agora sua irmã estava discutindo com sua mãe. Sua irmã perguntou à mãe por que ela tratava sua irmã assim, e por que ela não podia denunciar a polícia.
A mãe de Zerra respondeu que esperava que sua irmã pudesse se casar com Keren, dizendo-lhe para considerar sua irmã desaparecida e não interferir arbitrariamente neste assunto. Depois de dizer isso, ela se virou para sair. Pobre Zerra estava tentando suportar a dor e ir para casa, mas não esperava que fosse enganada por sua mãe. Nesse exato momento, atrás dela veio o som dos freios do carro. Quando Zerra viu que era Homer, ela estava relaxada e assustada. Homer olhou da cabeça aos pés para a figura desgrenhada de Zerra. Ele não se importou porque Zerra ficou assim, mas pelo contrário, ele gritou com ela em voz alta. Ele disse que ela queria fugir com aquele homem, ele não estava interessado no que ela fez e ela teve que voltar para ele. Zerra estava sentada no carro com lágrimas nos olhos e, ao mesmo tempo, pensava em como sua irmã está agora. Depois que Homer olhou para ela, ele disse friamente que no futuro, ao lado dele, ela não deveria chorar. Então ele a levou para uma loja de roupas. Quando Zerra saiu com suas roupas novas, havia uma pitada de ternura nos olhos de Homer. Quando os dois chegaram à vila, a sobrinha estava chorando, e ninguém podia ajudá-la porque ela deixou cair o bolo preparado para sua avó. Zerra imediatamente foi abraçar a sobrinha. Depois que ela colocou o ouvido perto dela, ela disse algumas palavras, sua neta parou de chorar e caiu na gargalhada. Toda a família aplaudiu a ação de Zerra. Alej ao lado dele achou que não era grande coisa. À noite, Zerra trouxe a sobrinha, segurando um bolo para comemorar o aniversário da sogra, deixando-a extremamente feliz. Keren com raiva foi para a casa de Zerra e confrontou a mãe de Zerra, mas ela disse a Keren que ela trouxe Zerra para ele 2 vezes, mas ele era impotente para mantê-la. Neste momento, a irmã de Zerra repreendeu Keren. Keren pegou seu telefone, então se afastou. Neste momento, Homer chegou ao seu quarto bem a tempo de ouvir o telefone de Zerra tocar. Ele pegou o telefone e ouviu a voz de um homem. Esta mulher acabou de entrar na sala e viu o marido olhando para ela com olhos raivosos. Ela também pensou que sua família ligou para ela, mas inesperadamente seu marido jogou o telefone no andar de baixo. Ela não sabia que o telefonema era de Keren. Homer muito friamente disse a ela que ela não tinha mais permissão para usar o telefone. Ele perguntou a Zerra se ele sabia quem ligou. Zerra respondeu que a ligação era de sua irmã, não era grande coisa. Mas Zerra não sabia que o telefone de sua irmã foi roubado por Keren. Homer disse a ela que toda vez que ela dizia que era seu pai ou irmã, mas toda vez ele só via o homem, dizendo que o telefonema era dele. Depois que Zerra ouviu, ela não acreditou e disse que não podia ser Keren. Homer a avisou que se a mesma coisa acontecesse novamente ela o veria de forma diferente. Felizmente, neste momento, minha irmã subiu para chamar 2 pessoas para tomar café da manhã. Alej estava agora ordenando a um servo que roubasse um item de Zerra. A empregada lembrou que uma vez a irmã e a mãe de Homer falaram sobre querer dar a Zerra um broche do peito antigo. Esse broche era uma herança de grande significado. A empregada, enquanto a família tomava café da manhã, entrou furtivamente no quarto de Zerra e encontrou o broche do peito na gaveta. Neste momento, Zerra estava cuidando de sua irmã. Querendo saber como era a irmã, arriscou-se a pegar o telefone de Homer e foi para o quarto. Quando ela pegou o telefone, foi Keren quem atendeu. Embora durante a conversa ela soubesse que sua irmã estava em casa, mas o telefone de sua irmã estava na mão de Keren e ela não sabia o que fazer, porque então ela não seria capaz de saber onde seu pai estava. Quando ela devolveu o telefone ao seu lugar, ela foi descoberta por sua irmã Homer. Zerra só podia mentir que seu telefone caiu na água. A gentil irmã mais velha acredita nas mentiras de Zerra e quer pedir que ele compre um telefone novo para ela depois que Homer chegar em casa. Sem o conhecimento de Zerra, ela estava prestes a ter problemas novamente. Neste momento, a empregada que estava no telefone com Alej perguntou a Alej se o broche sumiu. Alej imediatamente a elogiou. Neste momento, sua neta em casa descuidadamente deixou cair uma jarra. Quando a empregada estava limpando, ela descobriu que o broche que ela havia escondido havia sumido. Quando Alej perguntou, a empregada só podia mentir que o havia escondido, dizendo para ela não se preocupar. Depois disso, Alej foi imediatamente encontrar sua tia, dizendo-lhe que à noite ele tinha que visitar um convidado da companhia de seguros, que queria colocar os preciosos tesouros na casa e colocá-los em seu lugar. Todos que ouviram acharam que era uma boa ideia. À noite, o pessoal da companhia de seguros veio, a mãe e a irmã de Homer trouxeram objetos de valor. Ela então disse a Homer que deveria ter deixado seus objetos de valor na casa com a seguradora para cuidar disso, seria mais seguro. Agora Alej revelou o rosto de um vencedor. Homer também não pensou muito nisso, dizendo a Zerra para descer o broche. Depois que Zerra voltou para seu quarto, ela não conseguiu encontrar nenhum broche. Neste momento Homer também subiu. Quando ele abriu a caixa de joias, descobriu que estava completamente vazia por dentro. Então ele perguntou a ela onde estava o grampo, mas Zerra não sabia onde estava. Homer lembrou-se da aparência desgrenhada de Zerra naquele dia, pensando que Zerra havia dado a Keren o broche. Homer ficou com raiva e puxou Zerra. Embora Zerra tenha explicado que não pegou os grampos, Homer se recusou a ouvir sua explicação. Ele teimosamente a puxou para o carro.
queria levá-la para ver Keren para pedir seu broche no peito de volta. Mas Zerra realmente não sabia onde estava aquele broche. Embora ela explicasse, Homer ainda se recusava a acreditar. Ele levou Zerra para um armazém. Zerra estava extremamente assustado, tentando desesperadamente explicar, mas ainda não conseguia fazer Homer mudar de ideia. Ele também advertiu cruelmente Zerra para não resistir. Quando ela abriu a porta, Zerra viu um enorme armazém, seus olhos cheios de medo. Zerra se virou para fugir, mas foi pega por Homer. Não importa o quanto ela resistisse, ela ainda estava trancada no armazém frio por Homer.